Então, muita gente pediu pra gente falar da morte do Marcelo Rezende, jornalista brasileiro, tinha um programa na Record, já trabalhou na Globo também, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, um dos mais conhecidos e tem muita gente que tá acompanhando há muito tempo o dilema dele, que é a luta contra a doença que ele tinha e ele veio a falecer no dia de hoje. Então, em homenagem a ele, corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Foi uma notícia muito triste porque tava todo mundo torcendo por ele, né? Ele divulgou que ele tava doente, mas ele descobriu a doença dele já num estágio muito avançado. É complicado isso. No Brasil a gente tem uma cultura com relação à morte de não conversar sobre ela até que ela chegue, né? Geralmente a gente só para pra pensar na morte quando ela bate na porta dos nossos queridos, ou quando a gente se vê numa situação assim iminente. Em alguns lugares a morte é uma coisa mais leve, né? No México, por exemplo, eles fazem festa do Dia dos Mortos. Tem o Dia dos Mortos, é um dos grandes festivais. É tipo um carnaval lá que o povo sai vestido de caveira. Né? Não tem uma coisa tão pesada assim, porque eles entendem mais a morte como um aspecto da vida. Eu lembro quando eu fiz aula de espanhol nos Estados Unidos, a gente comemorava os festivais mexicanos na sala, não me pergunte. E aí a gente fez um dia o Dia de los Muertos. Você entendeu o significado da festa a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tipo um altarzinho de Dia dos Mortos, assim, com caveirinha, não sei o quê. Tipo assim, todas essas coisas que a gente acha bizarras, sabe? Coisas que lembra a morte, lá vira enfeite. É bem diferente mesmo do como a gente encara as coisas. Eu tava até tweetando sobre isso, se você me segue no Twitter, você já me viu falando sobre isso. Eu acho que quando você sabe que você é mortal e que todo mundo à sua volta vai ter o mesmo fim, você começa a valorizar melhor a sua vida. Porque quando você sabe que a sua vida é um bem limitado e que vai se esgotar e que pode se esgotar a qualquer momento, cada dia, cada momento na sua vida ele se torna mais valioso, mais precioso. Falei, cara, eu não posso gastar o meu tempo, porque ele é limitado, com coisa que realmente não tem importância. Um dos meus autores preferidos é o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. E ele fala um negócio muito bom, que é uma frase muito boa, que é: o que não é eterno é eternamente inútil. Pode ser que tenha algumas coisas no meu dente, porque eu tô tomando esse negocinho aqui, tá? Uma coisa que eu vi recentemente foi uma frase de um senador americano chamado McCain. Todo mundo conhece o McCain, o cara que concorreu com Obama na primeira eleição dele. Provavelmente um cara que vai entrar pra história como um dos maiores americanos de todos os tempos. O cara serve no Senado há um tempão e ele ficou preso como prisioneiro de guerra no Vietnã por 5 anos, uma coisa assim, em prisão de guerra mesmo, tipo assim, o cara quase morreu. Recentemente ele foi diagnosticado com uma doença, ele teve que interromper as atividades dele como senador, saiu pra fazer uma operação no cérebro por conta dela, voltou, acho que uma semana depois, uma coisa assim, pra votar na reforma da saúde lá que o Trump tava propondo. Ele foi um dos senadores republicanos que votou contra pra barrar o que o Trump tava querendo fazer. E tipo, o prognóstico, né, as expectativas da doença dele não são nada assim favoráveis a ele. A certeza de que ele não vai viver por muito tempo é quase certa, assim. E ele disse uma coisa muito boa quando perguntaram sobre a noção de morte pra ele, sobre o que ele tava esperando. Ele falou uma coisa assim: tudo que tá vivo tem que morrer de alguma forma ou de outra. Essa é uma perspectiva muito boa pra você ter em relação à finitude da sua vida. Tudo que tá vivo morre. É uma perspectiva pra você aceitar essa certeza da morte e a morte como fato. Pesadão. Mas o tom do vídeo não é pra ser esse. Não é pra ser triste. Não é. Porque, na verdade, quando você entende isso, a sua perspectiva muda também. E você começa a valorizar aquilo que realmente importa. Eu acho que o Marcelo Rezende falaria: foca no que importa. Porque quando você tem noção de que sua vida é finita, você não perde tempo com bobagem. Eu acho que conhecer que a vida acaba faz você perceber que você tem escolhas a fazer. E investir nas melhores escolhas que você identifica naquele momento em que você tá. Então assim, o clima não é pra ser pesado. O clima é: olhe a morte como algo a que todos estamos sujeitos. Absolutamente inimigos todos. E amigos. Então assim, não fica grilado com a pessoa, porque olha pra ela vai morrer também, entendeu? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, todo mundo vai morrer. Não perca seu tempo. Como diria o Gandalf, tá? Não tá no nosso poder escolher quanto tempo a gente vai ter, mas o que a gente vai fazer com ele. A Nilce quer falar dos cachorros dela. Não é dos dela, é dos pais dela. A gente tem que criar um quadro aqui no canal: Nilce fala dos cachorros dos pais dela. Porque, tipo assim, ela fala muito, se você acompanha esse canal, ela fala bastante. Eu falo dos cachorros? Sim. Nunca falei dos cachorros. 2, ela fala fora da câmera o tempo inteiro. Ela acaba de conversar com a mãe dela no Skype. E assim: Leon, eu tenho que te contar o que o Tim e o Jack fizeram. Leon. A gente tem 2 cachorros lá em casa, o Tim e o Jack. Na casa dos pais. Na casa dos meus pais. E o Tim é rueiro, malandro, tem a personalidade de bom vivan carioca. O Jack é um cachorro mais temperamental, mais sisudo, ele é mais mais paulista. sério. Ele é mais paulista.
E ele é mais bravo. Então, quando o Jack vê alguém chegando perto de casa, ele rosna o dente, ele fica atacado, ele fica grilado. E a minha mãe recebeu umas amigas dela da igreja, umas senhorinhas que iam visitar a minha mãe hoje. A preocupação da minha mãe era o que o Jack vai aprontar com as minhas amigas que ele não conhece. Esse Jack vai dar trabalho, vai assustar a mulherada. Minha mãe ficou tensa. Minha mãe pro meu pai, todo preparativo. Meu bem, se ele começar a rosnar, você prende ele, não sei o que. Meu pai, ele não vai fazer nada. Enfim, chegou o dia, as amigas da minha mãe chegaram lá em casa. Só que elas trouxeram um monte de comida, porque quando se faz festa lá no interior de São Paulo, é junta panela. Então cada um leva suas comidas e junta e vira uma fartura. Minha mãe disse que o Jack sofreu uma transformação. Eu devo estar cheia de esmuto no dente, não? Tá, não. O Jack mudou a cara dele. Ele recebia as pessoas assim. Me dá comida! Fez amizade com todo mundo e encheu Interesseiro. Não, ele tá sabendo que é viver a vida, entendeu? Pra que ele vai perder tempo? Brigando com os outros quando você pode comer, né? Fez um cachorro sábio. Muito sábio. Muito sábio. Está aqui o quadro de Nilce fala dos cachorros dos pais dela. Você teve um cachorro assim também? Eu tive o melhor cachorro do mundo. A minha irmã ganhou um cachorro quando ela tinha 6 anos, chamado Bonnie. Ele não chamava Bonnie, a gente deu o nome. Era um poodle com cocker spaniel. Ele era um cachorro que, se eu fosse um cachorro, eu queria ter a vida dele. Eu não queria ter a vida de nenhum outro cachorro. Eu queria ter a vida dele. Por quê? A gente foi deixando ele dar umas voltinhas no bairro. Abria a porta um pouquinho, o Bonnie saía, dava voltinha, volta Bonnie, beleza, abria de novo. Aí essas voltinhas foram aumentando. Chegou um dia que ele assumiu total autonomia da vida dele. E ele passou a ser o cachorro do bairro. Todo mundo conhecia ele. Ele era um cachorro da rua. Ele chegava lá em casa pra comer e pra dormir. E quando a gente chegava da escola, ele chegava também pra poder brincar com a gente. Era basicamente essa a vida do Bonnie. E ele tinha o próprio horário dele. Umas senhoras do bairro saíam pra caminhar de manhã. A minha mãe caminhou uma época com elas e abria pro Bonnie sair. E o Bonnie andava com as senhorinhas. Acabou que virou parte do horário dele. Ele acordava de manhã junto com a gente no horário de ir pra escola, começava a bater na porta, você tinha que abrir, porque chegou a hora dele caminhar, tá? Com as amigas, gente! Aí ele ficava o dia inteiro na rua, voltava pra almoçar, obviamente. Almoçava em casa quando a gente tava lá, depois saía de novo e continuava toda a programação dele na rua. Ele tinha uma vida própria. Todo mundo no bairro conhecia ele. E lá tem muita coisa de retífica, borracharia. O negócio você vai ver muita coisa de peça, sabe, que vende. De carro. De vez em quando a gente tava chegando da escola, subindo pela parte de baixo do bairro. Tá o Bonnie lá embaixo, sentado lá na borracharia. Aí ele via o carro da gente, vinha correndo, a gente abria a porta e ele entrava. E tipo assim, o cachorro, ele sabia se virar. Ele chegava em casa à noite pra dormir, chegava o Bonnie lá de boa. Abre aí pra mim. Começava a latir do lado de fora. Entrar. Abre a porta, tô aqui. Aí se abria, ele entrava pra dormir. No outro dia ele acordava e ia caminhar pras velhinhas do bairro. Teve essa noite que o Bonnie não apareceu. Aí ele aparece, a gente abre a porta do outro dia de manhã. Tá o horário dele caminhar com as senhoras do bairro. Ele tá lá na porta, deitado, na porta de casa. Beleza, Bonnie, o que você quer? Serve comida pro Bonnie que ele chegou agora. Bonnie não come. Dá meio-dia. O Bonnie, comida, Bonnie. Não, ele só bebeu água. Ele tá sem comer. Deitado. Passou o dia inteiro sem comer. Falou, esse cachorro tá com problema. Será que deram veneno pra ele ontem à noite? Aí minha mãe foi perguntar o que aconteceu. Se alguém tinha visto o que se passou com o raio do Bonnie. Teve uma casa no bairro que deu um churrasco e chamou convidado, a casa tava cheia. Falou que o Bonnie chegou na porta da casa e fez amizade com um menininho que tava lá no churrasco. Aí ele falou que no churrasco era assim, um garoto pegava uma carne, era uma carne pra ele e uma carne pro Bonnie. Então, tipo, o Bonnie encheu o raio do bucho, tá? E ficou um tempo sem comer. Chegou passando mal, capotando. A doença dele era indigestão. Essa era a vida do Bonnie. Era livre. Ele encarava a gente como família. Ele chegava lá os horários que a gente chegava em casa pra poder brincar, interagir com a gente, tal. Ficava no colo da minha irmã, bababá. Pra ele, eu acho que ele tinha na mentalidade que tá todo mundo saindo da casa, todo mundo tem o seu próprio horário, todo mundo tem o que fazer. Eu também. Eu sou membro da família, eu tenho minha agenda. Abre a porta aí, ó. Estamos esperando na rua pra caminhar, tá bom? O Bonnie nos deu uma lição aqui. A lição de viva a vida, não faça mal pra ninguém, cultive relacionamentos, faça amizade, não gaste tempo com bobagem, não gaste tempo odiando os outros, porque a vida acaba. Ela acaba, né, Nilson? Eu acabei pensando nisso agora, fiquei meio triste. Tô brincando! Se você perdeu alguém, nosso abraço pra você, força pra você. Essa pessoa que te amou e que partiu, certamente queria que você aproveitasse a sua vida, vivesse a sua vida com alegria e cultivasse isso que a gente tá falando, que é importante cultivar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, e aqui do lado tem conteúdos recomendados, não tão pesadões, né? Tem duas coisas aqui.
tá? Deixa aí o seu joinha também. E se inscreva no canal. Agora, eu tô de cabide pra Nilce aqui, você viu, né? Você tá com dor nas costas, né? Não, eu tô aqui só pra te sustentar, meu bem. Obrigada, meu bem. É pra ela se esconder atrás de mim, tá? Exato. É pra caber aqui os vídeos, tem que caber. Ah, é. Tchau.